Graça e paz, meus queridos, boa noite. Uma alegria estar com vocês novamente no nosso culto. Espero que nessa noite este culto, essa palavra que o Virgílio vai ministrar, ela incendeie no teu coração, te alimente, te fortaleça, no nome de Jesus. Quero ler com vocês aqui um texto que fala a respeito de uma ansiedade boa. Nós vimos na live a respeito de uma ansiedade ruim, que deixa o nosso coração apertado, angustiado, mas aqui tem uma boa, olha só. Salmo 84, no título aqui na King James, ele fala saudades da casa de Deus. Olha que gostoso. Fala assim: quão amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. A minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. É uma ansiedade boa. Até o pardal encontrou morada e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que te encontram, o que em ti encontram a sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Ao atravessarem o vale de lágrimas, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono, e ainda o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor, sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Senhor, eterno, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido, pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória, e nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. O Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Amém? Então essa é uma ansiedade boa, estar na casa do Senhor, na presença dEle. Estamos juntos aqui, vamos orar? Paizinho querido, no nome de Jesus, Pai, que bom, Senhor, estarmos no mesmo espírito, Pai, diante de Ti, Pai, com o Teu povo que Te ama, que se chama pelo Teu nome, Pai. Oh Deus, a Tua presença santa que nos alegra, Senhor. A Tua palavra, a meditação nessa palavra, Pai, incendeia o nosso coração, Pai. Melhor é estar na Tua presença do que em qualquer outro lugar, Senhor. Eu peço, Pai, nessa noite que Teu Espírito fortaleça, Senhor, todos os meus irmãos que estão ali, Pai. Neste momento, sejam visitados, fortalecidos no Senhor, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Fortalece os nossos irmãos, cada um, Senhor, em cada casa, Paizinho. No nome de Jesus, Pai, Te consagramos, Pai, este culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio
pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Mais e mais, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós nos prostramos diante da tua santa e gloriosa presença, pois tu és santo, digno de louvor, digno de adoração. É o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. É o teu nome, Pai, é o teu nome, Senhor, é o teu nome, Senhor, é o teu nome, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Sim, Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Cante ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder,
ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Cante isso mais uma vez. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Cante isso a última vez. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Que os nossos olhos estejam voltados ao Senhor, Pai, pois o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Por isso em Ti nós colocamos, ó Deus, a nossa esperança. Diante do Senhor nós apresentamos o nosso coração, a nossa canção, Senhor, em nome de Jesus. Receba todo o louvor que há dentro de nós, Pai, por Teu nome ser exaltado, em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus, graça e paz, que bom, juntos novamente, direcionando aqui a nossa mente para a Palavra de Deus, como nós precisamos da Palavra de Deus. Esses dias ainda a Márcia falou de que uma das maneiras que nós temos de não ficar loucos, de não surtarmos esses dias com notícias, com televisão e com confinamento e com os temores, com tudo que está acontecendo, é termos em mente, né, habitando ricamente dentro de cada um de nós, a Palavra de Deus. A gente vai continuar um pouco pensando naquela linha que nós estávamos vindo a respeito do discipulado que Deus fez com Abraão. Então nós estamos dando passo a passo desde o chamado que Abraão recebeu, e agora nós chegamos, só para recapitular sua lembrança, sua mente aí, nós estávamos pensando justamente naquela guerra que houve entre 4 contra 5 reis. Deve ter sido uma batalha muito sangrenta. O sobrinho de Abraão, Ló, é levado cativo junto com todos os seus bens. Abraão sai com 318 homens, não eram soldados, eram homens nascidos na casa dele, gente leal, gente fiel a ele, e ele sai com esses 318 e vence o rei vencedor. Ele conquista tudo que aquele rei vencedor tinha conseguido de vitórias, e ele, na verdade, a única coisa que ele queria era resgatar o seu sobrinho Ló, só isso, e os bens que pertenciam àquele povo. E aí nós vimos aquele momento tão estratégico, quando o rei de Sodoma se aproxima de Abraão, e Melquisedeque, que é ali aquela teofania, aquela cristofania, aquela manifestação do príncipe da paz, que se antecipa ao rei de Sodoma, se apresenta a Abraão, dá aquelas declarações que são tremendas revelações. Abraão se apoia naquilo. Em cima disso ele celebra uma ceia, ele entrega o dízimo de tudo. Que momento glorioso! E aí nós chegamos num dos momentos dentro da história de Abraão que é um marco, é um divisor daquilo que está acontecendo, porque a narração, aí se você for acompanhar na sua Bíblia agora, capítulo de número 15 de Gênesis, ele vai começar dando assim:
todos os acontecimentos ficaram para trás e agora nós vamos começar num momento novo. Ele começa o capítulo dizendo assim: depois destes acontecimentos. Quais acontecimentos? Não é somente o que aconteceu ali na guerra dos reis, e que Abraão vence com 318 homens, mas é depois de tudo que aconteceu até agora. Os altares, descida ao Egito, o chamado de Abraão, a mentira, as consequências, as sequelas que ele traz do Egito, a separação do seu sobrinho Ló, o cativeiro do seu sobrinho, a guerra para onde ele vai, depois destes acontecimentos. Então agora começa uma fase nova. Por que é importante a gente ver isso? Porque essa expressão, depois dessas coisas, depois desses acontecimentos, vai aparecer de novo lá em Gênesis 22, quando nós estamos indo já para os momentos finais. Parece que talvez aqui onde nós estamos terminou para Deus, no trato dele com Abraão, uma etapa, nós chegamos, e agora vai começar uma nova etapa. Então, se você está com a sua Bíblia aí acompanhando, Gênesis capítulo de número 15, diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse. Então, vamos definir. Depois destes acontecimentos, provavelmente toda a trajetória, desde que saiu de Ur até este momento, e mais precisamente depois destes acontecimentos, porque foi um encontro com Melquisedeque, que é aquela cristofania. Depois deste acontecimento, ceia, dízimo, reconhecimento de que o Senhor é dono de todas as coisas, e a convicção, aquela declaração que ele faz ao rei de Sodoma. Ele fala: levanto as minhas mãos ao Altíssimo e declaro que não tomarei nada das tuas mãos. Então ali houve realmente um marco divisório na história de Abraão. Ele rompe com toda a proposta diabólica e mundana, ele faz um pacto com Deus, sela este pacto no que diz respeito ao selo espiritual, de fazer ali a ceia, pão e vinho. Ele também rompe com este mundo, com as suas riquezas, porque ele rejeita tudo aquilo que possa vir do rei de Sodoma, e ainda daquilo que pertence a ele, ele dá o dízimo de tudo. Que momento glorioso! Foi ali um marco realmente na vida de Abraão. Então, depois destes acontecimentos, vem a palavra do Senhor numa visão e disse: não temas. Vou pensar com você duas coisas com relação a esse não temas aqui. Primeira seria assim: não temas o quê? Porque Deus fez uma leitura no coração de Abraão. Deus, como Ele sabe o que vai no coração de cada um de nós, Ele sabia que era momento de chegar para Abraão e dizer: Abraão, não temas. E a gente pode aqui tentar especular um pouquinho, esse não temas, que Deus fala para ele. Pode ser que o não temas seja relacionado a Quedorlaomer, aquele rei vitorioso que venceu 5 outros reinos, e que Abraão foi lá com 318 homens e venceu aquele rei. Vai ter retaliação, Exatamente. Talvez Abraão tivesse assim: meu Deus, o que eu fui mexer? O que eu fui fazer? Porque eu fui lá partir para a guerra descomunal, despropositada. E lembra que foi Deus que deu os inimigos na mão de Abraão, mas Abraão agora acalmou, sentou, a adrenalina começou a baixar, e ele falou: o que eu fiz? Que loucura foi essa que eu fiz? Ele vai vir atrás de mim agora e vai querer tudo de volta. Ele vai querer inclusive meu sobrinho, e eu também, tudo que eu tenho de volta. Pode ser que o temor dele seja esse, pode ser que o temor dele seja com relação ao rei de Sodoma, porque o rei de Sodoma foi tentar fazer um pacto com ele, ele foi intransigente, ele foi direto, curto e grosso. Ele falou assim: já levantei a mão, não vou aceitar nada seu, não quero nada que venha de ti. Pode ser que ele tenha ficado ofendido. Então talvez o não temas de Deus para ele seja isso. Ou pode ser que o não temas de Deus para ele seja alguma coisa relacionada à promessa, porque Deus está olhando o futuro. Abraão saiu de Ur com uma visão de futuro, e de repente bateu aquele momento na cabeça dele de dizer assim: será que eu tenho futuro realmente? Será que não é uma loucura o que eu estou fazendo? Eu saí de uma situação estável, da casa dos meus pais, da terra onde eu cresci. Será que eu não estou tendo um momento de insanidade?
Onde que eu estava com a cabeça de sair desse negócio de crer e andar por fé? Que loucura é essa? Virar crente. Virar crente, né? Será que aquilo foi realmente uma experiência que eu tive com Deus? Ou eu tive um momento de sei lá, eu viajei, eu fantasiei alguma coisa? Eu não sei se já passou isso na cabeça de vocês alguma vez, de você falar assim, será que esse negócio de crer, de servir a Deus, de estar na igreja, de... Será que mesmo, né? Será que é uma loucura da minha cabeça? Será que eu estou fantasiando? Será que eu estou imaginando coisas? Orando, eu já comentei isso em culto, de quantas e quantas e quantas vezes que eu estou de manhã orando, ou de madrugada orando, e me bate um negócio assim, você está falando com a parede, você está louco, você está falando com a parede, porque às vezes a nossa razão começa a vir fazer alguns apelos, de pensar assim, você não percebe que isso foi tudo uma emoção que você passou? É claro que com o tempo a gente vai caminhando uma jornada com Deus, a gente vai entendendo um pouco mais essa coisa, mas talvez se você for um pouco mais recém-convertido, vamos dizer, se tiver um pouco menos tempo de caminhada, pode passar isso na cabeça, de achar, será que eu tive um momento de um êxtase, num momento de culto, e eu senti aquela emoção, eu achei que era Deus, eu cantei, eu chorei junto com eles, e eu achei que era Deus, e eu fiz uma oração e alguma coisa aconteceu, e era uma coincidência, e eu achei que era Deus. Pode ser que Abraão seja um homem normal como nós, e ele ali de repente falou assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha onde eu fui me meter, estou no meio de guerra, por causa de uma promessa, de um sonho, de um projeto, alguma coisa assim. Mas ele ouve da boca de Deus aquilo que todos nós precisamos ouvir todos os dias de manhã: não temas. Parece que a primeira coisa que tem que vir em nossa mente, no nosso ouvido, invadir o nosso coração, tomar os nossos pensamentos de manhã, quando a gente acorda, antes de pôr o pé no chão, de sair da cama, tinha que vir no nosso coração essa voz doce, suave e tão cheia de poder, para chegar para mim e dizer: Virgílio, não temas. Eu não sei o que vem pela frente, eu não sei qual é o dia que eu vou enfrentar, eu não sei quais são as crises, se o problema, a luta que eu vou enfrentar vai ser no relacionamento conjugal, vai ser em família, eu não sei se o que me aguarda para esse dia é uma crise financeira, de repente aparece uma conta que eu não sabia nem que tinha, aparece lá uma notificação de uma coisa que eu nem sabia que eu estava devendo, ou alguma má notícia com relação a trabalho, profissão, salário, o que quer que seja. Eu não sei se o que tem para mim hoje é uma notícia ruim com relação a uma enfermidade ou uma pessoa querida, eu não sei se o que tem para mim é uma coisa boa. Nós fizemos ontem uma live sobre ansiedade. O ansioso sabe do que eu estou falando, porque ele vive o dia de amanhã. O ansioso, amanhã não, o ansioso vive o mês que vem, porque ele fica tentando projetar assim, bom, hoje já passou do dia 10, então esse mês está resolvido, e o mês que vem? E quando terminar essa quarentena? E quando terminar o confinamento? O que vai ser? Será que eu estou vivo? Porque pode ser que eu pegue o negócio aí e eu sou do grupo de risco. O ansioso é assim. Então ouça essa voz de Deus que fala para Abraão exatamente aquilo que nós precisamos ouvir todos os dias de manhã: não temas, não temas. Que coisa consoladora. Eu nunca fiz a contagem, não sei se alguém já fez a contagem, mas de verdade mesmo, mas dizem que há 366 vezes na palavra de Deus essa expressão: não temas. Não parece alguma coisa? Se for real isso, se tiver realmente, já falam 365 e falam 366, se é para ser assim, eu creio em 366, para ter o ano bissexto e ter um dia lá que vai, para não ser o dia que eu estou perdido. Hoje não tem para todos os dias. Eu espero que seja, e se for assim, eu vejo mais uma vez essa soberania de Deus de cuidar de todos os nossos dias, e para cada dia Ele dizer: não temas, não temas. Continuando lá, então ele fala assim: não temas, Abraão, eu sou teu escudo. E eu vou já fazer a leitura da maneira como está
no original e de como está na maioria das versões. A revista é atualizada, que é a que eu uso, e eu gosto muito dessa versão, mas ela tem algumas coisas assim, alguns deslizes nessas interpretações, nessa tradução. Não sei como é que está a sua. A minha não tem. A sua fala grandíssimo galardão? Vamos ver. Grande será a tua recompensa. Não. Eu vou ler como é que está na revista e A minha dos corrigida. 500 anos. Diz assim: eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Deus se qualifica duplamente. Ele não fala assim, eu sou o teu escudo e o teu galardão vai ser grandíssimo. O que Deus fala aqui, e eu espero que você tenha essa versão e grife isso, o que ele diz aqui é o seguinte: eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Ele não fala, eu sou o teu escudo e teu galardão, o teu prêmio, eu sou o teu presente. Ele fala assim, eu sou o teu grandíssimo presente. A expressão usada, ela é realmente um aumentativo assim, hiper, sabe? Eu sou o teu escudo. Se a preocupação de Abraão era com Quedorlaomer, com o rei de Sodoma, ou com outra guerra que viria pela frente, o não temas já se aplica aqui. Se a preocupação dele era a herança, a promessa que viria pela frente, o não temas serve, não temas, porque Deus, Ele pode falar para todas as promessas que nós já recebemos na nossa vida, Ele pode dizer não temas, mas talvez Ele tenha trazido um complemento na vida de Abraão, dizendo, a herança, a promessa é pequena perto daquilo que eu sou para você. Eu sou o teu grandíssimo galardão. O resto, como eu falei na semana passada, quando ele fala sobre o rei de Sodoma vinha com uma proposta, e eu falei assim, era migalha sendo oferecida para aquele que é o servo do soberano, do supremo, Senhor de tudo e de todos, aquele que está acima de todos. Então é migalha. Então parece que Deus chega para Abraão e fala assim, eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, tudo mais que eu puder te dar ainda é pequeno comparado comigo, porque eu estou me dando a conhecer por você, eu estou me revelando a você, e isso é o que nós temos visto, Deus se revelando a Abraão dia após dia. Então ele agora mostra aqui a sua face, né? Versículo 2, respondeu Abraão, e agora presta atenção nos argumentos, para você já vai responder isso de prontidão aí, tenho certeza quando eu fizer a pergunta. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Os olhos de Abraão estão colocados aonde? Ele está tudo voltado para ele. Eu, o meu, a minha, e se eu e comigo, ele está totalmente preocupado, e nós somos bons nisso. Nós somos muito bons em fazer isso, em colocar os olhos em nós mesmos, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não conquistei, aquilo que eu almejo, aquilo que eu sonho, aquilo que eu espero, aquilo que eu ambiciono, e só que eu não alcancei, eu não tenho força, eu não tenho recurso, eu não tenho sabedoria, eu não tenho habilidade, eu não tenho. Nós somos muito bons em colocar os nossos olhos em nós. E eu acho que no discipulado que Abraão está fazendo aqui com Deus, que Deus está conduzindo a ele a um processo de revelação, eu acho que a grande lição para hoje, para nós, é justamente essa: ajustar os nossos olhos, ajustar o nosso olhar. Mateus, capítulo de número 14, quando o Senhor Jesus trata disso, para você ver como nós somos bons em colocar os olhos na nossa limitação, colocar os olhos na nossa falta de recursos, de conhecimento, do que eu não tenho, na minha própria força, porque Abraão está dizendo o seguinte: eu já sou velho, eu não tenho mais herança, não tenho mais filhos. Então, e ele fala, né, o escritor aos Hebreus, não, Paulo falando sobre isso, ele fala que
Abraão já era velho, já tinha seu corpo amortecido, e Sara, ele fala assim, não é só eu que não tenho condições não, a minha casa não tem condições, porque a Sara também é estéril. Então, antes de ir lá, deixa eu mostrar para você como é essa questão de ajustar o olhar. Você está com o Mateus aí? Mateus aberto? Eu espero que você esteja com o Mateus aberto e me perdoem. Continua. Esse é o nosso pastor. Porque, olha... Não, fica aí, Mateus. Daí ela fica zoando comigo. Veja aí. Lembra da passagem? Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos apavorados com aquela tempestade, as ondas, o vento se levantando contra eles. Jesus vem andando, eles ficam apavorados. Jesus fala, não temas, de novo, e fala, sou eu. Pedro, ele fala, se é o Senhor, então manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus falou, venha. Então prontamente Pedro desce do barco e vai andando em direção ao Senhor Jesus. Quando chega no versículo 30, na minha versão fala assim, reparando porém. Reparando. A expressão usada aqui é colocando os olhos na força das circunstâncias. Colocando os olhos, reparando Pedro na força do vento, teve medo. Os olhos dele foram colocados justamente na incapacidade dele. Ele viu a pequenez dele comparado com o tamanho da tempestade, do problema que eles tinham que resolver ali, das ondas que vinham sobre eles, da ameaça de morte, de destruição, de afogamento. Ele coloca os olhos nas circunstâncias, reparando Pedro, na força do vento. Gílio, dá para a gente colocar esse reparando, tirando os olhos, colocar no Covid-19, sim, né? Na questão financeira, na crise, muito atual. Muitas coisas. Reparando ele, porém, na força do vento, na força do vírus, na força da crise, ou o que quer que você queira colocar, teve medo e começando a submergir, começando a afundar. Quantas vezes nós fazemos isso? Se você voltar lá em Gênesis 15, eu acho que é mais ou menos isso. Abraão começou a afundar. Abraão começou a entrar numa crise, teve medo e falou, que loucura, o que eu fui fazer? Eu sou velho, saí de uma situação estável, me aventurando num negócio chamado de fé, eu sou louco. Ele estava afundando, os olhos dele estavam colocados naquilo que era a sua incapacidade, a sua limitação, a sua insuficiência. E olha o que Deus faz com ele, como Deus vai, e aqui é a lição, grave isso, Deus precisa treinar o nosso olhar, e Ele vai treinar o olhar de Abraão. Então isso aqui é discipulado, chegamos no momento do discipulado, palavras de consolação, não temas, abrir o nosso entendimento, ótimo, revelação, ótimo, mas o discipulado, ele é um treinamento, e Abraão precisa treinar agora alguma coisa. Então, versículo de número 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Sabe que Deus, deixa eu traduzir para você, eu imagino assim, Deus batendo na cabeça de Abraão assim, falando assim, você está olhando para o lugar errado. E quantas vezes Deus fez isso comigo, de fazer assim, alô, você está olhando para o lugar errado. Nós fazemos isso o tempo todo, nós reparamos na força do vento. Jesus estava na frente de Pedro, mas ele desvia o olhar e começa a olhar o vento. Parece que Jesus tem que chegar na gente, bater e falar assim, olha, você está olhando para o lugar errado, talvez você esteja olhando para o lugar errado. E ele fala assim, então conduziu até fora. Que bonito, né? Deus o conduz para fora para treinar o olhar dele, dizendo que ele está olhando para o lado errado. Isso somos nós, fazemos isso. E olha que bonito que Deus fala para ele, olha para os céus. Deus chama Abraão,
conduz ele para fora, fala, você está olhando para o lugar errado, vem aqui comigo, e fala assim, olha para o céu. Quando eu leio isso aqui, olha, eu sinceramente, eu não sei se meu coração se incendeia ou se ele se derrete, porque ao mesmo tempo você fala assim, ô bobão, ou ao mesmo tempo você fala assim, ufa, que consolação, que amor, porque Deus podia ter falado assim, ô tonto, cabeçudo, teimoso, e não fala assim, vem cá, olha para o céu, olha para os céus, treina o seu olhar, ajusta os seus olhos para onde você deve olhar. Então ele fala assim, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. E aí, só para completar a gente vai estudar mais para frente essa questão de crer e ser colocado em nossa conta justiça, porque Paulo vai usar justamente essa palavra imputado lá em Romanos, falando sobre aquilo que veio para nossa conta quando nós cremos no Senhor Jesus. O termo aqui está escrito creditado. Creditado, exatamente. Este imputado é que eu não tinha esse dinheiro na minha conta e alguém foi lá e colocou na minha conta. Essa é a sensação, é a definição do que está acontecendo. Mas só para terminar, eu queria que você pensasse no versículo 7, porque eu acho que isso é uma coisa também que Deus, no nosso discipulado, Ele tem que repetir algumas vezes. Então, a lição de hoje, eu creio que seria ajustar o olhar. Não olhar circunstâncias, nem olhar para o lugar errado, mas olhar para o céu. Pronto. Aqui a gente já lembra do Salmo, né? Olhei para os montes, lembra qual é o Salmo? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Levanta os olhos, levantar este olhar. Isso a gente vai encontrar muitas vezes. A questão de ajustar ou de treinar nossa visão. Mas olha, para a gente terminar e orar e encerrar a moedinha de hoje, né? Eu costumo falar que cada porção dessas é como se nós estivéssemos enchendo o cofrinho. A gente vai colocando moedinha, 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 moedinha. Chega uma hora que esse cofre está pronto para dar grandes passos. A fé é assim. Nós vamos acumulando essas moedinhas no cofrinho e chega um momento que Deus fala assim, pronto, vamos quebrar esse cofrinho aí porque está na hora de dar um grande passo. Mas olha o versículo 7, para encerrar. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Entenda, isso que é uma expressão que a gente encontra na Escritura de uma maneira exaustiva. Deus não começa uma obra em alguém para torná-la incompleta. Paulo já dizia isso. Estou bem certo que aquele que em vós começou a obra é fiel para completá-la. Então, o que Deus está falando para Abraão, e eu acho que isso tem que ser relembrado e trabalhado na nossa mente, é que Deus não larga ninguém pelo caminho. Deus não faz obra incompleta. Que Deus não tem essa ideia de deixar pelo caminho. Nós estamos dentro de um processo, embora às vezes a gente pensa que ficou pelo caminho, porque pode ser que uma das preocupações de Abraão, para que ele tenha ouvido não temas, era que Deus tenha tirado de, mas não tinha um para depois, como se tivesse ficado pelo caminho. E eu vou repetir, Deus não deixa ninguém pelo caminho. Aquele que em vós começou a obra é fiel para completá-la. Ainda que no presente momento nós possamos ter uma sensação de guerra, de vazio, de incredulidade ou de dúvidas, que nós tenhamos um momento de perdas, como ele teve a separação do seu sobrinho Ló, como nós tenhamos sequelas dos nossos erros e tropeços na caminhada com o Senhor, mas como é importante nós ouvirmos isso de novo do nosso Pai. Eu te tirei do mundo para a minha glória. Eu te tirei das trevas para a luz. Eu te tirei da morte para a vida. Todo o trabalhar de Deus em cada um de nós tem esse de e para. Existe um começo, existe um alvo, um objetivo, um projeto onde Deus vai nos levar. Então, se por acaso isso passa pela sua mente,
de ficar pelo caminho, entenda isso. Da parte do nosso Pai, não tem esse negócio de ninguém ficar pelo caminho. Não tem. Nós começamos e prosseguimos. Vamos até o alvo. Vamos até o objetivo final. E Deus, no seu tempo, no seu propósito, Ele se revela, Ele fala, Ele socorre, Ele ampara, mas Ele não abandona, Ele não deixa ninguém pelo caminho. Se alguém ficou pelo caminho, pastor, o que faz? Levantai os joelhos trôpegos, não é assim? Volta de novo, põe os olhos no Senhor. Exatamente, né? Exatamente. Volta para a casa do pão, como nós temos estudado lá no livro de Ruth. Existe um distanciar-se para a terra de Moabe, terra de estrangeiro, terra de inimigos, para distante de Deus? Sim, e sim, nós sabemos disso. Mas existe um retornar para a casa do pão. Isso também existe. Então, se por acaso esfriou, desanimou, tornou-se incrédulo, ou teve um declínio espiritual, uma decadência, estudamos tantas vezes isso, volte, porque Deus não terminou o trabalhar dele ainda, não terminou a obra dele. Receba isso, em nome do Senhor Jesus. Semana que vem a gente continua no discipulado de Abraão, meu discipulado, seu discipulado, cada um de nós. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós somos assim como Abraão, somos como Pedro, e isso se repete tantas vezes na Tua palavra, que é a nossa realidade. Nós somos rápidos em tirar os nossos olhos do céu, tirar os nossos olhos de Ti, das Tuas promessas, e colocar os olhos em duas derrotas. Ou colocamos os olhos em nós mesmos e vamos encontrar em nós incapacidade, insuficiência, falta de recursos, falta de forças, e vamos desanimar. Ou colocamos nossos olhos nas circunstâncias, e aí nós descobrimos gigantes, tempestades, ventos. Mas como é bom, Senhor, e talvez hoje seja o que o Senhor está trabalhando com cada um, de nos lembrar que nós tão facilmente olhamos para o lugar errado. Que o Senhor, meu Deus, esteja falando na mente e coração de cada um dos meus irmãos. Olha para os céus, olha para os céus. Nós sabemos o que nós encontramos lá. Há um alto e sublime trono, há um soberano que reina gloriosamente sobre tudo e sobre todos. Há um supremo, um Deus altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos, e que já decidiu nos abençoar. Que a palavra "não temas" esteja ecoando, Senhor, na mente de cada um de nós, dos meus irmãos ali, Senhor, e que o Senhor nos ajude a lembrar todos os dias que o Senhor começou uma obra em nós, e que é o Senhor mesmo quem vai nos levar ao objetivo final, à consumação dos teus planos na nossa vida. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Guarde isso no seu coração, encha seu coração com a palavra de Deus, descanse nele, nas suas promessas, no seu poder e autoridade, e que Deus te renove cada dia, cada manhã. Ouça, não temas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar para encerrar. Teu amor por mim é mais doce que o mel, tua misericórdia é nova a cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, tua misericórdia é nova a cada dia. E é por isso que eu te louvo, e é por isso que eu te sirvo, e é por isso que eu te dou todo o meu amor. E é por isso que eu te louvo, e é por isso que eu te sirvo, e é por isso que eu te dou todo o meu amor. Teu amor por mim é mais
mais doce que o mel, tua misericórdia é nova cada dia, teu amor por mim é mais doce que o mel, tua misericórdia é nova cada dia, e é por isso que eu te louvo, e é por isso que eu te sirvo, e é por isso que eu te dou todo o meu amor. E é por isso que eu te louvo, e é por isso que eu te sirvo, e é por isso que eu te dou todo o meu amor. Majestoso, poderoso, digno de louvor, proclamemos tua grandeza hoje. Jesus Cristo, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Rei, prostremos-nos hoje aos teus pés, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Rei, prostremos-nos hoje aos teus pés, Jesus Cristo é Rei. Amém, amém, amém. Tchau, gente. Até mais.